Sukamoha Bhaya Krodha Raga Klaibhya Shramadaya Yanmulasyur Nirnam Jahyat Spriham Pranartayor Buddha. Shoka, lamentação. Moha, ilusão. Bhaya, medo. Krodha, ira. Raga, apego. Klaibhya, pobreza. Shrama, trabalho desnecessário. Adaya, e assim por diante. Yat Mulaha, a causa original de todos eles. Syuhu, tornam-se. Nrinam, dos seres humanos. Jahyat, deve abandonar. Spriham, o desejo. Prana, de força física ou prestígio. Artayo, e de acumular dinheiro. Buddha, uma pessoa inteligente. Então a tradução desse texto é a seguinte: aqueles membros da sociedade humana que são inteligentes devem abandonar a causa original da lamentação, ilusão, medo, ira, apego, pobreza e trabalho desnecessário. A causa original de todas essas aflições é o desejo de prestígio e dinheiro desnecessários. Significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é nosso mestre espiritual. Ele traduziu esses textos que são clássicos da Índia e comentou. Então agora nós vamos ler o comentário dele para este verso específico. Aqui está a diferença entre a civilização védica e a moderna civilização demoníaca. A civilização védica preocupava-se em como a pessoa poderia alcançar a autorrealização e, com este propósito, recomendava-se que ela tivesse uma pequena renda para manter-se viva. A sociedade dividia-se em brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras, e os membros dessa sociedade costumavam esforçar-se apenas para obter o mínimo necessário. Em particular, os brahmanas não tinham desejos materiais, porque os kshatriyas tinham que governar a população. Para eles era necessário ter dinheiro e prestígio, mas os vaixas satisfaziam-se com a produção agrícola e o leite fornecido pelas vacas. E se por acaso houvesse algum excedente, permitia-se o comércio. Os shudras também eram felizes, pois eram alimentados e abrigados pelas 3 classes superiores. Entretanto, na civilização demoníaca dos dias atuais, a existência de brahmanas ou kshatriyas está fora de cogitação. Há apenas os hipotéticos trabalhadores e uma florescente classe mercantil que não tem nenhum objetivo na vida. De acordo com a civilização védica, a perfeição última da vida é aceitar sannyasa. Porém, no presente momento, as pessoas não sabem por que se deve aceitar sannyasa. Devido a uma compreensão errônea, elas pensam que se aceita sannyasa para escapar das responsabilidades sociais. Mas não se aceita a sannyasa para escapar das responsabilidades para com a sociedade. Em geral, aceita-se sannyasa na 4ª fase da vida espiritual. A pessoa começa como brahmachari, então torna-se grihasta, vanaprastha e termina como sannyasi, para poder aproveitar os dias de sua vida ocupando-se plenamente em autorrealização. Sannyasa não significa esmolar de porta em porta para acumular dinheiro, que será empregado no gozo dos sentidos. Entretanto, como em Kali Yuga as pessoas estão mais ou menos inclinadas ao gozo dos sentidos, ninguém é recomendado a aceitar sannyasa imaturamente. Srila Rupa Goswami escreve em seu Néctar da Instrução, verso número 2: Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangas chalaulyancha sadhi bhaktir dinashyati. Estraga o seu serviço devocional
todo aquele que se enreda muito nas 6 atividades seguintes: comer mais do que o necessário ou arrecadar mais fundos do que é requerido. 2. Esforçar-se em demasia por coisas mundanas que são muito difíceis de se obter. 3. Conversar desnecessariamente sobre assuntos mundanos. 4. Praticar as regras e regulações das Escrituras só para ficar seguindo-as, sem levar em consideração o avanço espiritual, ou rejeitar as regras e regulações das Escrituras e agir independente ou caprichosamente. 5. Associar-se com pessoas de mentalidade mundana, que não estão interessadas em consciência de Krishna. E 6. Ambicionar conquistas mundanas. O sannyasi deve pertencer a uma instituição destinada a pregar a consciência de Krishna. Ele não necessita acumular dinheiro para si mesmo. Recomendamos que tão logo acumule esse dinheiro em nosso movimento da consciência de Krishna, 50% dele devem ser investidos na publicação de livros e os 50% restantes devem ser empregados em outros empreendimentos, notadamente em abrir centros por todo o mundo. Os administradores do movimento da consciência de Krishna devem ser muito cautelosos em observar este ponto. Caso contrário, o dinheiro será causa de lamentação, ilusão, medo, ira, apego material, pobreza material e desnecessário trabalho árduo. Quando estava sozinho em Vrindavana, jamais procurei construir matas ou templos. Pelo contrário, estava plenamente satisfeito com a pequena quantia de dinheiro que podia conseguir através da venda da revista De Volta ao Supremo. E dessa forma obtinha meu sustento e também imprimia minhas obras. Ao viajar para os países estrangeiros, vivi de acordo com esse mesmo princípio. Porém, quando os europeus e os americanos passaram a doar dinheiro em profusão, abri templos nos quais dei início ao processo de adoração à deidade. Ainda se deve seguir o mesmo princípio. Todo o dinheiro que se colete deve ser gasto para Krishna e nem um centavo deve ser utilizado no gozo dos sentidos. Este é o princípio Bhagavata. Acordar cedo e ouvir uma dessa, né? Com toda dedicação, agora vamos explicar um pouquinho desse assunto, esclarecer alguns pontos que estão aqui. Primeiro, este verso é continuação. Nós estamos aqui no 7º canto. O canto, em termos de literatura indiana, especialmente os Puranas, canto é uma porção, uma seção da literatura que trata de determinados temas. Então, são 12 cantos. Essa obra é constituída por 12 cantos. Este é o 7º canto. Então, e a gente lê cada dia um verso. Às vezes a gente lê mais de um, se não tem um comentário de Prabhupada. Mas se tem um comentário, porque às vezes ele deixa de dar comentário para um verso. Então a gente pula e passa para o verso seguinte, até ter um comentário dele e explica. É o que eu vou fazer agora, explicar um pouco, e já comecei a fazer isso. Então, aqui esse verso é uma continuação. Esse verso é uma conversa entre um mestre e um discípulo, parecido com o Bhagavad Gita, um pouco diferente, porque não existe uma guerra. E Krishna e Arjuna estão no meio de uma batalha, né? No meio de 2 exércitos, num campo de batalha, prestes a começar a batalha. Então Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, disfarçado de ser humano comum, está ali, presente como Arjuna, aceitando a posição de um quadrigário, que é o condutor do carro de guerra deles, né? Da carruagem, que é, na verdade, o carro de guerra que um grande guerreiro, que era Arjuna, iria lutar. Ele não era o principal general do bando deles.
o principal general era Yudhishthira. Porém, Arjuna era o irmão mais competente em algumas artes militares. E estava observando o exército inimigo para ver qual era a tática inicial que ele ia ter para combater. E ele pede a Krishna que transporte a sua quadriga, que Krishna está dirigindo, até o outro lado. Eles eram amigos apenas. Arjuna não tinha consciência de quem era a personalidade com a qual ele estava falando. Ele tinha uma intuição de que Krishna era uma pessoa espetacular, que era alguém muito especial, mas ele não tinha claramente que Krishna era Deus. Estava ali na posição de uma pessoa comum, mas era Deus. Então ele pede Krishna, me leva até o outro lado. Aí Krishna leva. Quando chega do outro lado, ele olha o outro exército, e aí ele diz, não, eu não quero lutar. Eu não vou lutar com meus parentes e amigos. Aí Krishna começa a argumentar, agora é tarde. Todas as tentativas diplomáticas foram feitas antes de chegar no campo de batalha. Então, esse diálogo em termos de literatura indiana, provê o que é considerado um dos livros mais importantes em termos de filosofia de toda a literatura, que é muito vasta a literatura indiana. Tem os Vedas originais, tem os Puranas, tem as Upanishads, tem os Itihasas, como o próprio Mahabharata, o Ramayana, que são muito famosos internacionalmente, assim, mundialmente. Então, este verso é a continuação, é o sétimo canto dessa literatura que é Purana. E qual é a característica em termos deste gênero literário? Em termos de ser um Purana? A característica é que a filosofia é apresentada através de histórias. Histórias verídicas que aconteceram em diferentes épocas. O tempo não é linear nessa história, nesse caso, como no Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita há uma localização exata de um tempo, é um tempo só. Mas aqui são muitos tempos diferentes, em eras diferentes, em circunstâncias culturais diferentes. Então, Purana tem essa característica, mas são histórias verídicas. Então, nesse ponto, Yudhishthira Maharaj está em contato com Narada Muni. E Narada Muni está explicando para Yudhishthira, que é o irmão de Arjuna, lembra que eu falei, que era o general principal, no outro livro, né? Então, ele está explicando alguns pontos importantes da filosofia. E ele chegou agora na lição de ensinar o comportamento da pessoa perfeita. Então a gente já perdeu a esperança, né? Com essa cultura que temos hoje em dia, a gente já perdeu a esperança de que existe alguém perfeito. Pelo contrário, a gente até diz normalmente, não tem ninguém perfeito. Ninguém é perfeito para justificar os próprios erros, às vezes por empatia, para justificar o erro de outra pessoa, às vezes para levantar a autoestima de outra pessoa, diz, por que você está assim? Ninguém é perfeito, por que você está exigindo tanto de si mesmo? Né? Esse é o papo que a gente tem hoje em dia, que faz sentido dentro da psicologia humana atual. Mas, aqui, o tema é trazido como o comportamento da pessoa perfeita. Em que termos? Em que termos pode-se dizer que alguém é perfeito? Nos termos da pessoa estar caminhando para alcançar o objetivo último da vida humana. A vida humana, de acordo com toda essa literatura que eu falei, a vida humana não é diferente da vida animal, nem da vida vegetal. A vida humana se caracteriza por uma alma espiritual dentro de um corpo humano. A vida animal é animal, porém também tem a alma espiritual dentro do animal. E o vegetal, da mesma forma. Então, no reino vegetal ou no reino animal, a alma espiritual penetra todas as entidades vivas e fica ali
atuando de maneira condicionada à forma humana, à forma na qual ela está inserida. Se ela está no corpo de um animal, um peixe, um cachorro, um batráquio, ou qualquer animal ou espécie que ela esteja inserida, ela vai atuar de acordo com as características. E o ser humano também faz isso. Qual é a característica principal do ser humano? Uma inteligência capaz de transcender. Os animais não são capazes disso. Eles não podem transcender a condição em que eles se encontram. Eles não podem pensar subjetivamente. Eles são muito pragmáticos. Eles querem comer, eles querem dormir, eles querem procriar, eles querem se defender. E eles desenvolvem, de acordo com as suas características, eles desenvolvem o que eles precisam para comer melhor, dormir melhor, procriar melhor e se defender melhor. Eles fazem de tudo. Tem aranhas que carregam nas costas o ovo. O pinguim também carrega o ovo. Na pata, entre a pata e o esporão, eles põem o ovo e carregam o ovo. Eles andam com aquele ovo para proteção, para poder procriar melhor. E todo mundo, nós sabemos como as espécies lutam para procriar melhor. E para se defender também, né? Garras, dentes afiados, armas. Os seres humanos usam armas. Então, o ser humano tem a característica de transcender. O que é que na história da civilização humana eles têm feito para transcender? Eles aceitam religião. Eles têm instruções espirituais em vários níveis. Algumas encarnações de Deus vêm a este mundo, iluminam, e as pessoas aceitam e seguem o caminho. Mas também, o que eles de fato têm feito para viver a sua experiência de transcender é modificar o meio ambiente. O que eles estão fazendo? Destruindo as florestas, furando a terra para procurar petróleo e tudo mais. A gente sabe, querendo sair do planeta para ir em Marte, na Lua, em todos esses outros astros celestes. Então, o ser humano, com a sua natureza de transcender a realidade que limita ele, porque ele não quer ficar limitado, ele faz qualquer coisa e termina dando no que deu, né? Nós estamos hoje com um problemão, com aquecimento global, com ameaça de escassez de alimentos e de recursos naturais. Ontem um terapeuta ligou para mim, um amigo, ligou para mim e me disse assim, a gente tem que cuidar da saúde enquanto tem saúde. Porque quando a gente perde a saúde e tem doença, tem que cuidar da doença. E eu achei isso muito inteligente. Ele disse, e a gente cuida da saúde com alimentação. O problema que a gente tem é que os alimentos de hoje, por melhor que sejam, orgânicos, etc., eles perderam muito da vitalidade. E, por exemplo, aí ele deu um exemplo. Se há 30 anos, ele usou 30 anos, com experiência para mim de ontem, ele disse, se há 30 anos a pessoa comia uma banana para ter a cota de potássio necessário para o dia, hoje ela tem que comer 10 bananas. Eu digo, não. 10 bananas para poder obter a mesma cota de potássio que ela tinha há 30 anos atrás. Então eu fiquei observando isso, né? Claro. Mas o que nós estamos observando? Estamos vendo que o meio ambiente está sendo mexido pelos seres humanos utilizando a sua qualidade de transcendência. Mas não é essa a proposta. A proposta de transcendência é transcender as exigências materiais. É encontrar essa perfeição no caminho da autorrealização. Prabhupada, esse significado de Prabhupada dá para discutir uma semana ou mais. Porque cada linha aqui tem coisa para ser falada. Mas Prabhupada diz, ele fala do Varnashram, né, a gente viu, ele fala de Sannyasa, fala tantas coisas que precisavam esclarecimentos, a gente vai fazer apenas uma pequena
observação, mas o texto original diz que os membros da sociedade humana, que são inteligentes, ou seja, que praticam, que reconhecem a sua peculiaridade como ser humano, devem abandonar a causa original de quê? Da ilusão, do medo, da ira, do apego, da pobreza e do trabalho desnecessário. E ele acusa essa causa original, o texto, como o desejo de prestígio e de dinheiro desnecessário. Imagine, lutar para ter um lugar ao sol dentro desse mundo, para ser acolhido. Luta pelo prestígio, luta para ser reconhecido entre os outros e luta para ter muito dinheiro na conta, para ter agora investimento nos bitcoins, né, nas criptomoedas, luta por todo tipo para ter mais dinheiro e se esforça demasiadamente por coisas materiais num espaço de vida curtíssimo, muito curto. Nós não dispomos de uma vida muito longa. Nós não dispomos. A medicina transcendeu o risco, a tendência que estava havendo quando a Kali Yuga entrou e se desenvolveu. Quando chegamos há pouco tempo atrás, na Idade Média, a vida do ser humano era no máximo 50 anos. Uma pessoa de 40 era velha já, muito velha. Hoje é um garotão, né? Um homem e uma mulher muito jovens. Mas 50 anos já estava velho para morrer, porque morria com essa idade mesmo. A medicina disse, não, vamos transcender essa história. Vamos trabalhar para modificar isso. E trabalhou, e conseguiu. Alguma coisa conseguiu. Não conseguiu deixar o indivíduo eterno, como é a meta de viver eternamente aqui dentro do corpo, né? Mas conseguiu aumentar a longevidade, conseguiu melhorar a qualidade de vida do ser humano, conseguiram. A medicina e a ciência, de um modo geral, trabalhando para isso, né? Até leis governamentais ajudam isso com o desenvolvimento industrial, depois da Revolução Industrial. Nós utilizamos muitos produtos que são tóxicos e que abreviam a vida e que matam, que são cancerígenos e tal. Então, o governo põe leis para não usar isso, né? E desde a telha da nossa casa, o cano da nossa casa, que antigamente era de chumbo, né? Todo encanamento da casa era feito de chumbo em vez de plástico PVC. Então, tudo isso é feito de tal maneira para corrigir todas as imperfeições da vida humana que podem levar à morte. Ninguém quer morrer e a gente quer transcender a todo custo a morte. Mas a boa notícia nisso tudo é que, de fato, nós podemos transcender a morte. Por quê? Porque nós não vamos morrer definitivamente. A alma espiritual que habita o corpo é eterna. E isso de um modo geral, a eternidade da alma é ponto comum para toda a espiritualidade, para todas as tradições espiritualistas que tem, e muitas religiões. Então, a alma que habita o corpo é eterna. Quando o corpo morre, a alma não morre. Quando o corpo morre, a alma, desprovida daquele corpo, precisa entrar em outro corpo para poder dar continuidade à sua vida. Como este processo acontece, é também um papo para mais uma semana. Mas agora, só para dizer a conclusão do que a literatura védica nos diz, que a alma é eterna, o corpo morre, mas a alma permanece viva. E ela, então, entra em outro corpo, e no outro corpo ela vai tentar de novo viver e obter os seus objetivos. Aqui a pessoa perfeita, o comportamento da pessoa perfeita é o comportamento da pessoa que decide transcender. Eu não quero ficar na mesmice do ser humano, na mesmice das almas condicionadas. Eu não quero viver apenas para
comer melhor, dormir melhor, praticar o gozo dos sentidos melhor e me defender melhor. Eu não quero viver apenas para isso. Eu quero viver uma experiência de fazer a diferença no meu estilo de vida. Eu quero pensar espiritualmente. E não quero ficar limitado pelas qualidades materiais do mundo. Eu quero transcender a isso, eu quero buscar instruções espirituais. Aí a gente acorda cedo, motivado por isso, seja por curiosidade, seja por interesse já de experiência. Toda a gente vai para um retiro numa serra, longe da casa da gente, como agora todos nós estamos aqui, longe de casa praticamente. A turma de Vrajadama está toda na cozinha, arrumando não sei o que, por aí, né? Nós todos somos visitantes aqui, eles todos estão ocupados para nos servir em outro momento, imagine, né? Mas eles escutam isso todo dia, tanto que o livro é sequência. Nós vimos hoje o verso 34. Então, agora eles estão nos servindo, dando a oportunidade para que nós possamos estar aqui lendo e ouvindo algo sobre esse tema. Então, aí a gente vai, prepara, sai da mesmice, em vez de tomar champanhe em algum lugar, a gente vem para aqui para tomar um chá, para tomar um suco, para tomar um suco delicioso, ou o que seja, e comer uma comida adquirida com menos violência, que tenha a característica da transcendência por ter sido oferecida em sacrifício a Deus. Então, assim, a gente faz algum esforço, acorda cedo, dorme um pouco menos, acorda cedo para poder participar de uma prática espiritual que possa fazer um efeito em nós, mesmo que nós não queiramos, que ela entre na nossa vida, que nos ajude a modificar um pouco a nossa visão de mundo, a clarear a nossa visão de mundo. Nós não temos interesse em deixar de ser o que somos. Nós não precisamos disso, não é base, não é da nossa filosofia que o indivíduo tem que deixar o que ele é. Ao contrário, o indivíduo tem que viver a sua natureza, porém, ela tem que viver essa experiência agora com Deus, com Cristo. Então ela tem que aceitar Deus na sua vida e viver toda a sua experiência com Deus. Essa é a proposta dinâmica, básica do processo. Eu vou parar por aqui porque o tempo exige que a gente pare aqui, porque nós vamos cantar japa agora, que é o processo de meditação que fazemos. Vamos dar continuidade às atividades regulares do dia. Essa pequena palestra aqui é apenas uma mensagem para a gente conduzir o dia inteiro em silêncio, meditando, tentando lembrar do que foi falado, questionando, preparando dúvidas para as próximas oportunidades nos nossos bate-papos e para poder seguirmos o que está aqui. Então é só um estímulo, não é definitivamente uma palestra para esgotar todo o tema. Como eu disse, precisaria, para o significado provocado, precisaria uma semana para a gente poder apresentar. Então eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Hare Krishna, todas as glórias do Senhor.